Isso. O ganho tá onde aí? Não, eu digo aqui, ó. O pré-fade aqui. Ei, olha lá, tá subindo, né? Ei. Ei. Agora somente tá lá, então. Ei, tá bom. Ei, pode aumentar. Ei, aumenta. Ei, abaixo. Ei. Pronto, agora vai no outro. Ei, não, pode aumentar. Ele tem que ficar amarelo. Quando aparecer o vermelho, você abaixa um pouco. Pode deixar aqui onde está. Clica lá de novo no ganho. E aumenta um pouquinho. Tá bom. Agora volta aqui. 1, 2. Tá bom. Graça e paz, amados, vamos iniciar o nosso momento de culto de doutrina. Estejamos em oração. Verdadeiramente da tua instrução, ó Pai amado. E que, ó Deus amado, nossa esperança revigore-se, ó Pai, nosso ânimo se fortaleça. E que a tua bondade e misericórdia sejam sobre nós. E que nós, ó Deus amado, estejamos em todos os nossos dias engrandecendo e honrando e glorificando o teu nome. A tua bênção assim sobre o teu povo, nós rogamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 24, dos versículos de 29 a 31. Mateus 24, versículos de 29 a 31. Esse texto pertence ao contexto em que Jesus está dissertando aos seus discípulos sobre os tempos do fim, sobre o princípio das dores, sobre os sinais escatológicos, sobre a sua vinda. E aqui então ele nos fala, vamos ler todos juntos: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos,
de uma a outra extremidade dos céus. Foi justamente nesta esperança que todos os nossos irmãos da igreja primitiva e além dela viveram, nesta grande expectativa do dia do Senhor, que é realmente a volta de Jesus Cristo em sua glória e em sua majestade. Nós vamos ficar em pé, e existe esse cântico aqui bem antigo, bem pequeno, que fala-nos aqui justamente do versículo número 30, do conjunto Vencedores por Cristo. Eu era um adolescente ainda, então já tem muito tempo. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Poder sentar, amados. Aí sempre que a gente for agora começar Apocalipse, a gente vai cantar esse cântico, aí vai ficar de cor salteado, né? Muito bem. Ao falarmos sobre o livro do Apocalipse, muitas pessoas já criam, então, um mecanismo de rejeição. E nós estamos falando de pessoas da igreja que se sentem incomodadas, quando se fala em estarmos tendo um estudo de uma forma mais profunda desse livro. E há razões para isso, Esse preconceito com o livro do Apocalipse. Claro, queridos irmãos, que nós temos que vencer esta resistência e este preconceito. Afinal, é uma revelação da palavra de Deus para nós, para os seus filhos, E levantando alguns motivos, nós teríamos, queridos irmãos, o assombro do popularismo, traduzido, por exemplo, em filmes, Quando fala os 4 cavaleiros do Apocalipse, E outros nesta forma, e cria-se então na mente das pessoas, um transtorno emocional muito grande.
como se fosse apenas a calamidade, né? Claro que existe calamidade aqui revelada, mas quando nós estudamos da forma correta, nós perceberemos, queridos irmãos, que Cristo e a igreja estão muito acima destes eventos de calamidade. E é justamente esta pretensão do livro do Apocalipse, né? Então nós temos o popularismo, o que as pessoas dizem que sabem, e muita gente sabe muito pouco sobre o livro do Apocalipse. E dentro desse muito pouco, tiram-se considerações enormes, né? Dentro da ignorância, e não por um entendimento, uma compreensão e um estudo. Então, eu espero que ao longo do estudo, queridos irmãos, deste livro que é maravilhoso, olha, eu vou usar só adjetivos, para que a gente possa, então, sabe, se despir de resistência, de preconceito, de temor e de medo quanto ao livro, e a partir de hoje, se tínhamos isso, abraçarmos com muito ardor, né, a revelação de Jesus para nós. Então nós temos aqui, queridos irmãos, e eu vou já começar com os quesitos autoria e data, né? Temos dentro da autoria, lá no versículo de número 1, né? Não, desculpem, lá no versículo de número 4, que João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Depois nós temos no versículo 9, eu, João, irmão convosco. Dentre, então, as celeumas, dentre as discussões autorais sobre este livro, então nós tomamos para nós, queridos irmãos, de que este João que se apresenta aqui, como aquele que vai escrever as visões que Jesus lhe deu, é João o apóstolo, certo? João, aquele que era irmão de Tiago, pescador, né? E que era conhecido também como o discípulo amado, aquele que no dia da Páscoa, ao Jesus falar sobre a traição, foi ele que perguntou, e quem é que é este traidor, né? Então é este João, sim, o que escreveu o Evangelho, o que escreveu as 3 cartas que nós estudamos por último, né? Então João, o apóstolo. Mas eu acho já interessante, queridos irmãos, nós percebemos que o livro do Apocalipse é tão singular e tão maravilhoso, que eu coloco, né, e eu gostaria de transmitir isso para os irmãos, que na verdade João foi apenas um amanuense de alguém muito maior do que ele. Vocês estão lembrados do que é um amanuense, que eu havia ensinado para vocês? Quem está lembrado? Quem escrevia, alguém que ditava, e ele escrevia. E eu vejo, queridos irmãos, vou colocar dentro entre aspas, essa palavra amanuense, mas eu gostaria que vocês percebessem que o que João escreve lhe é dado diretamente por Jesus Cristo. E disso, então, distingue-se daquela literatura apocalíptica criada no período interbíblico, onde a literatura apocalíptica, ela buscava, então, personagens antigos para autorizar aquelas visões, aquelas profecias. Por exemplo, Enoque. Então, quem escreveu o livro de Enoque, vejam, escreveu 300 anos antes de Cristo, até os dias de Cristo, mas ele precisou resgatar
um personagem lá do princípio da criação, que foi Enoque, o sétimo depois de Adão, para poder autorizar a sua visão, a sua profecia. E aqui não, vejam, bem diferente, João se coloca como ele próprio recebendo esta revelação direta. De quem? Versículo de número 1, vamos ler? Versículo 1, vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então vejam aí que revelação é a primeira palavra do livro, inclusive, né, é também o título desse livro, Revelação. Então, queridos irmãos, revelação de quem? De Jesus Cristo. E o que corrobora com isso também no restante das cartas? Por exemplo, cada prefácio daquelas 7 cartas, as 7 igrejas, onde nos traz o remetente. Vamos ver, por exemplo, então, capítulo 2. Quem é o remetente mesmo, gente? É aquele que manda. E destinatário? Quem recebe. Então, aqui no prefácio nós temos o remetente, né? Temos o destinatário também. Todas trazem o destinatário ao anjo da igreja em Éfeso. Então, destinatário, ok? Agora, olha o remetente. O restante do versículo. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Pergunta: é João que tem na mão direita as 7 estrelas? É João que anda no meio dos candeeiros de ouro? Não. João está escrevendo. Olha o que Jesus está falando. João, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Aí João vai escrever. O que eu vou escrever, Senhor? Escreve aí, que quem está mandando para eles sou eu. Eu quem? Jesus. Não sei se vocês captaram a ideia que eu quis trazer para vocês. O livro é tão maravilhoso que nós temos uma revelação, queridos irmãos, que é do próprio Cristo. E como é que nós vamos ter resistência para aquilo que Cristo está nos concedendo? Versículo de número 8. Mesma coisa, destinatário. João, escreve aí ao anjo da igreja de Esmirna. Todos juntos? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é o alfa e o ômega, gente? Quem é que morreu e ressuscitou? E quem é que está escrevendo? Jesus. João está apenas com a mão na pena. Ou com a pena na mão, melhor, né? Com a pena em sua mão. Mas ele não está escrevendo seus pensamentos. Ele está ouvindo Jesus. E Jesus está ditando para ele as palavras. Então, o que nós temos aqui, queridos irmãos, é que tudo quanto João escreveu, ele recebeu maravilhosamente de Jesus, de forma que todas as visões lhe foram concedidas pelo próprio Cristo. Tudo que ele viu e tudo que ele ouviu
era o que Cristo queria que nós tivéssemos conhecimento, que nós tivéssemos entendimento. E aí, queridos irmãos, vejam aí o versículo de número 3, que é um ânimo total para cada um de nós, todos juntos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então Jesus está falando que feliz, bem-aventurado, abençoado por Ele, são os que leem e os que ouvem as palavras deste livro. Agora, eu me mantenho distante deste livro. O que acontece com esse versículo? Ele não se cumpre na minha vida. Se eu estou distante deste livro, eu não vou receber esta bem-aventurança da parte do próprio Cristo. Mas quem é que não quer ser abençoado por Jesus aqui? Misericórdia. Então é isso que eu quero instigar em vocês, queridos irmãos. Paixão e amor por este livro, como por toda a Escritura Sagrada. Nós somos bem-aventurados, nós somos sumamente felizes. Porque este livro, queridos irmãos, é um livro de consolo e de esperança. Nós vamos bater na tecla. É livro de consolo e de esperança. Não é livro de terror e de medo. É livro de consolo. É livro de esperança para nós. A data. Ainda que alguns julguem, né? A data, a partir de Nero, principalmente com aquele momento em que ele coloca fogo na cidade de Roma e acusa os cristãos, e se desencadeia então uma grande perseguição, nós preferimos uma data mais tardia, mais no tempo de Domiciano. Então nós temos aqui de 81 a 96 depois de Cristo. Então nós temos uma data mais ampla, onde a igreja estava sofrendo bem mais perseguições e dificuldades. E João já se encontrava bem idoso e assim facilita-nos compreender, né? Esse contexto que eu falei do consolo, do renovo, da esperança. Muito bem. Até aí, autoria e data, alguma pergunta? Alguma curiosidade? A questão de receio de ler o livro, quem é que tem? Alguém aqui tem receio? Ah, pastor, é porque eu não entendo nada. Ah, então nós temos que amar esse livro para sermos então alvos daquela bem-aventurança, né, amados irmãos? Eu confesso, pastor, que a primeira vez que eu li esse texto, esse livro, eu li com um comentário de Hernandes Dias, para me explicar, sabe, os detalhes que você lê, mas não entende. Uhum. Mas no comentário ele explica, né, detalhadamente as visões. Isso. É o que nós vamos tentar trabalhar aqui também ao longo dos estudos, né? Muito bem. Já que você já estudou com Hernandes Dias, vai nos ajudar muito aí. Quando eu precisar de coisa, pergunte aos universitários. Pergunte aos universitários. Ok. A gente vai ver que Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Apesar de ter bicho de 7 cabeças lá. Mas nós vamos ver que bicho que é esse, né? Muito bem.
Pode pôr o próximo slide, então. Nós vamos falar por que é um livro de consolo e de esperança. Houve 2 momentos na vida do apóstolo Paulo em que a situação estava muito difícil na sua obra missionária. E nesses 2 instantes bem complicados, Jesus apareceu novamente a ele. Temos a primeira aparição lá na sua conversão, quando ele estava de caminho para Damasco. Mas quem leu o livro de Atos e percebeu, Jesus apareceu para ele pelo menos mais 2 vezes pessoalmente. Uma foi em relação à cidade de Corinto. O apóstolo Paulo chegou naquela cidade e ele criou um vínculo muito forte. Quando eu ensinei a carta aos Coríntios, asseverei que era a igreja xodozinha dele, né? A igreja do coração dele. Mas o Senhor Jesus aparece a ele e fala para ele assim: Paulo, não se preocupe. Eu tenho muitos filhos nesta cidade. Então Jesus aparece a Paulo naquela circunstância de dificuldade, de perseguição, para quê? O que significavam essas palavras para o apóstolo Paulo? De Jesus falar: não se preocupe, eu tenho muitos nessa cidade. O que Jesus estava falando para Paulo naquele momento? O que você acha? Ninguém tem uma opinião? Gente, presta atenção. Situação caótica, difícil, né? Imagine como é que está Paulo. Sim. Aí Jesus aparece para ele e fala: Paulo, não se preocupe, não temas. O que Jesus está fazendo com Paulo? Consolando, fortalecendo, dando esperança, animando. Não é isso, gente? Certo? Pronto. Na outra vez foi quando ele preso, né, e passando pela tribulação da prisão, Jesus aparece e fala: coragem, Paulo. Assim como tu deste testemunho nessas cidades, você vai dar a governadores e imperadores. O que Jesus está fazendo com Paulo mais uma vez? Consolando, fortalecendo, falando: Paulo, eu estou aqui contigo. Não vou te abandonar não. Coragem, meu irmão. Só precisava ter a coragem. O resto, Jesus ia conduzir. Então vamos prestar atenção, queridos irmãos, no contexto de João. Nós estamos falando de um período onde a igreja já está sendo assolada de uma forma mais ampla dentro do Império Romano. Lá no tempo de Paulo, era apenas na cidade de Jerusalém e arredores pelos judeus. Era restrito. Tanto é que as pessoas fugiram para Samaria, ali, no outro bairro, ali, no Tangará. E já não havia perseguição. Mas agora não, queridos irmãos. Era dentro de um contexto do império. E o que era o Império Romano? Era o mundo daquela época, vamos dizer logo, né? Vamos chutar o balde e falar. Era o mundo. Onde você fosse, era Império Romano. Se em Jerusalém teve para onde fugir, e dentro do Império Romano, para onde que fugia? Olha a situação da igreja. Para onde fugir? Então nós temos, queridos irmãos, um período de perseguições mais intensas. A igreja não tinha mais os seus fundadores, os apóstolos. E
terrivelmente morreram todos eles martirizados. Todos pagaram com a própria vida o fato de serem fiéis a Jesus Cristo e a mensagem que eles proclamavam. Agora você vê então todo um rebanho espalhado pelo mundo, onde todos os seus líderes foram mortos, e o último deles está exilado, um velhinho de mais ou menos 80 anos, sozinho dentro de uma caverna, numa ilha, a ilha de Patmos, como ele próprio fala no versículo de número 9. Então vejam, queridos irmãos, como estava a igreja neste momento, e o próprio João. Esta igreja, queridos irmãos, que a gente tem que lembrar, vivia isso que nós acabamos de cantar, quer dizer, quase ninguém cantou porque não estava aqui, chegaram atrasados, puxão de orelha. A igreja vivia à volta de Cristo. Para eles era daqui a pouco, eles viviam assim. É amanhã. Só que nós já estamos aqui, nos anos 80, 90, os líderes mortos, o último líder preso. E cadê? Cadê Jesus? E onde está a nossa esperança? Vamos nos lembrar que, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo teve que acalmar os irmãos, porque os irmãos estavam já desesperando. Nós estamos com os nossos parentes morrendo, e Cristo não veio. E Paulo falou: calma, gente, os que morreram serão ressuscitados, calma. Eles não ficarão para trás, não. E isso nós estamos aí por volta do ano 50. Agora nós já estamos no ano 90, queridos irmãos. 40 anos depois, e cadê Cristo? Nada. Então a igreja, ela está num momento realmente de grande tribulação e de desvanecimento, queridos irmãos. Uma igreja cabisbaixa, uma igreja triste por causa desta situação. Onde está o nosso Senhor que não voltou? E agora, queridos irmãos, um velhinho em condições subhumanas, sendo tratado como um lixo, porque um judeu, vivenciando uns conceitos de louco, não era nada para um romano. Era menos que um cachorro. Então, as condições que ele teve, que João esteve vivenciando, queridos irmãos, a gente não pode nem imaginar todo o desrespeito e todo o desleixo com ele, os momentos de fome, os momentos de sede, o que ele passou ali naquela caverna. E aí o reverendo Hernandes fala assim, uma caverna escura e úmida, né? Não foi assim que ele fala? Ah, tá vendo? Eu também ouvi. E aí, queridos irmãos, a gente precisa se assenhorar desse entendimento. Vamos lá, como é que Paulo estava naqueles dias em Corinto? Como é que Paulo estava? Ei, gente, Paulo, lá nos dias de Corinto, atribulado, desanimado. Depois que foi preso, também. Mas nas duas vezes, Jesus apareceu para ele, para falar: Paulo, é assim mesmo, Paulo. Foi isso? Não. Jesus apareceu para reanimar. Com João não vai ser diferente, gente. Com aquelas igrejas que vão receber a carta, não será diferente. Com aqueles que leram o Apocalipse
nesse contexto não foi diferente. Jesus estava escrevendo para quê? Para falar, é mesmo, ó, eu estava brincando com vocês, eu falei algumas meias-verdades para vocês, ó, vocês se virem aí, ó, tchau. Foi assim? Não, queridos irmãos, o livro do Apocalipse é Jesus se apresentando a João, como ele se apresentou a Paulo. É Jesus se apresentando à igreja e falando, não temam, sejam fiéis até a morte e eu darei a coroa da vida. Jesus só quer isso, sejam fiéis. E eu vou dar a coroa da vida para vocês. E olha, eis que breve eu venho, certamente. Então, queridos irmãos, por isso nós estamos defendendo que o livro de Apocalipse, na verdade, é livro para consolar-nos nos momentos de nossas tribulações, nos momentos que a gente está desanimado, nos momentos que a gente já está perguntando, ô Jesus, o Senhor não vai vir não? Está tudo tão caótico, Senhor. E Jesus vem e fala, ser fiel, suporta as tribulações. Então, queridos irmãos, João foi conduzido à presença de Jesus. Versículo de número 10, de 9, do 10, né? Do 10 em diante, que nos diz assim, olha só. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, e ele vai descrever Jesus em sua glória e majestade. Hoje nós não vamos estudar isso, né? Depois a gente vai. O que eu quero falar para vocês é que ele não olha e ele não vê um Cristo oprimido, um Cristo derrotado, um homem em tristeza. Ele vai descrever, e depois a gente vai estudar esse texto, ele vai estar falando de um ancião com toda a autoridade na sua glória, porque é assim que Jesus vai se apresentar para João, não como um derrotado, mas como o grande vencedor de tudo, queridos irmãos. Porque se Jesus aparecesse, né, todo esmilinguido, triste, né, ô João, não, voz de trovão, olhos como chamas de fogo, que traduz poder, queridos irmãos, e majestade. Porque é este Jesus que vai consolar, que vai fortalecer. Imagine João vendo essa figura, como o seu coração não renova em seu ânimo, queridos irmãos. Viu, ouviu e recebeu da parte de Jesus tudo o que era necessário para encorajá-lo e suportar com paciência e esperança as dificuldades cristãs até a volta do Senhor. Isso é o livro do Apocalipse para nós, queridos irmãos. São palavras que nos fazem compreender o que teremos de acontecimentos para estarmos preparados para estes acontecimentos. Mas o cerne é justamente este Jesus garantindo para João e para a sua igreja, que João e a sua igreja
serão vencedores. E por que João e a igreja serão vencedores? Porque Cristo, pode pôr o próximo slide? Porque Cristo é o vencedor. No final de tudo, queridos irmãos, só existe um vencedor. E este vencedor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe quando a gente já assistiu um filme, por exemplo, Rocky, que é Sylvester Stallone lutando, né? E a gente já assistiu várias vezes. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 1000. Tem tanto Rocky aí, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vocês perceberam que todos os Rocky, quando eles sobem no ringue, ele toma pancada aqui, toma pancada ali, e cai no chão. E aí o juiz começa a contar, chega em 8, 9, ele se levanta, não é? Aí muda tudo, aí ele começa a bater e ele ganha a briga, né? E a gente já sabe. A gente já sabe. Você fala, vai apanhar até o juiz contar 9. Mas depois ele é o vencedor. Isso é o livro do Apocalipse, gente. A igreja passará por tribulações? Sim, mas como é que termina isso? Com vitória. Aleluia, queridos irmãos. É isso que é o livro do Apocalipse. Ele é realista. Claro que passaremos por perseguição, porque desde o início ele falou. Ele não mentiu, ele não omitiu nada para a gente. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Por minha casa vos perseguirão. Vos lançarão em prisões desde o início. Vocês querem me seguir assim mesmo? E nós falamos sim. Mas com a certeza, queridos irmãos, que esses dias estão contados. Os dias da aflição, os dias da angústia estão contados. Para que nós possamos viver a eternidade na sua glória. Nós só temos que resistir esse breve momento. Agora, melhor do que isso, nós estamos inteirados do que vai acontecer, cientes. Nós não estaremos vivenciando e seremos pegos de surpresa nisto, naquilo outro, não. Tudo deverá ser normal para a gente. E a gente sempre vai falar, tem que acontecer. Ah, está acontecendo? É porque tem que acontecer. E trataremos disso com naturalidade, queridos irmãos. Não com horror, não com espanto, não como surpreendente. Não, para nós será algo muito comum e familiar. Familiar que eu quero dizer, do nosso conhecimento. Então, queridos irmãos, tudo que foi registrado por João neste livro proclama em alto e bom som que no final de tudo, Cristo é o vencedor. Tanto é que ele encerra com a maravilhosa descrição da Nova Jerusalém, em que o tabernáculo de Deus está conosco, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E termina dizendo, eis que venho sem demora. Maranata, vem Senhor Jesus. Que livro maravilhoso. Livro de consolo. Livro para nos fortalecer, queridos irmãos. Pergunta até aí, comentário. Impressões.
isso aí é instrumento de Satanás para nos afastar da palavra de Deus. Menos Apocalipse, né? Propósito. Então, dentro disso que nós já vimos, propósito, eu já escancarei para vocês. Vamos ler? Propósito: consolar e fortalecer aqueles que, por causa da sua fé em Cristo, faltou enfrentam as tribulações deste mundo. São as tribulações. Haverá um tempo ímpar? Haverá. A grande tribulação? Haverá. Faz parte, queridos irmãos, dos sinais dos últimos tempos. Queiramos ou não. Vamos enfrentar? Sim. Vamos enfrentar sabendo que à nossa frente está o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o grande vencedor. E o tema, então, Cristo, todos juntos? Cristo é o vencedor sobre todos os poderes do mal. O que nos falam aí? As bestas, pastor. Que importa, queridos irmãos? Quem é maior do que as bestas? Cristo. O Senhor tem os falsos profetas. Quem é maior que os falsos profetas, gente? Jesus Cristo. Ah, vem o anticristo. Que deixe ele vir, ele vai ter que vir mesmo. Mas há alguém que é maior e está conosco, que é Cristo. Ah, tem o dragão, fala lá de dragão. Que importa que fala de dragão, gente? Fala de Cristo. Fala do diabo, pastor, que será solto. E o que é o diabo perto de Jesus, gente? Se Cristo já esmagou a cabeça da serpente. Então não é um livro para a gente ter receio. Os personagens estarão lá como grandes vilões. Mas nós temos o Salvador, nós temos o Senhor, que é muito maior do que qualquer um deles. Aliás, todos estes irão para o lago de fogo e enxofre. Já está escrito. Já está escrito. Então, amados irmãos, o Apocalipse não é para falar de besta, de dragão, de anticristo. É para falar de Cristo. Para falar de Cristo, o vencedor. Como estudarmos o livro do Apocalipse? Então, queridos irmãos, pode pôr o próximo slide, por favor. Temos que entender que ele é um livro escatológico. Pastor, o que significa essa palavra escatológico? São os assuntos que falam dos últimos tempos. Até mesmo da eternidade. Por exemplo, morte e eternidade fazem parte da escatologia. Novos céus e nova terra fazem parte da escatologia. A descida do Espírito Santo. Vocês sabiam? A descida do Espírito Santo é um assunto escatológico, porque Joel falou assim: e acontecerá que nos últimos dias, a profecia, e acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, a descida do Espírito Santo é um assunto escatológico. O Messias, a vinda de Jesus, é um assunto escatológico, porque o Messias viria no final dos tempos. Então nós estamos falando, perceberam o que é escatologia?
Desde os tempos de Jesus, na sua primeira vinda, até a eternidade. E o dia maior, a vinda dele, que é antecedida por sinais, conforme Mateus 24. Sinais para nos deixar preparados, conscientes, ó, tá chegando, tá pertinho. É como se a gente estivesse virando folhinha. Meus parentes estão vindo me visitar dia 5 de agosto. Aí a gente vai lá, hoje é dia 24, né? Acabou o dia 24, pronto, a gente tirou. E a gente já sabe, opa, tiramos mais um dia da folhinha, está mais perto, está chegando. Então, cada sinal que a gente vê acontecendo, é folhinha tirando, gente. Jesus está perto, né? Então, é um livro escatológico, é uma revelação, formado por visões, né, que João teve. E claro, queridos irmãos, como não poderia deixar de ser, falar de coisas celestiais para quem nunca esteve no céu? Como? Como é que eu poderia descrever minha mãe para vocês? Eu teria que usar um parâmetro aqui, né? Minha mãe é mais ou menos da idade de irmã Marialva. Mas minha mãe é a irmã Marialva? Não. Eu estou tentando descrever para vocês. Agora imagine as visões de João, coisas celestiais. Como é que João ia conseguir, queridos irmãos, traduzir tudo isso, se não por símbolos, por representatividades, por comparações, por alegorias, para que a gente tivesse o mínimo de condições de nós compreender. Então, pastor, mas é um livro muito difícil, muito simbólico. Não poderia ser diferente, gente. Falar das coisas celestiais. Então, amados irmãos, a nossa interpretação é literal. O que é uma interpretação literal? É que quando nós estivermos diante de um símbolo, a gente vai falar, aqui é um símbolo. Quando a gente estiver diante de uma alegoria, aqui é uma alegoria. Diante de uma representação, gente, aqui está representando algo. Claro. Né? E dentro dessa nossa exposição, vocês vão perceber que nós vamos falar que o livro do Apocalipse, dentro do nosso entendimento e de uma grande parte dos reformados, na verdade está falando de todo esse tempo escatológico que eu acabei de falar para vocês. De Jesus até a eternidade. Ora, nós estamos aí, não estamos não? De Jesus até a eternidade, nós também estamos presentes. Então, amados irmãos, vamos ter um exemplo. Apocalipse 1, 12 e o versículo 16. Aqui eu estou dando um exemplo, porque depois nós vamos estudar as passagens com esses símbolos, tá? E quando a gente fala que vai estudar, queridos irmãos, não é que a gente tenha respostas para tudo não, viu, gente? Não é isso. Porque aí, quando aparecer alguém que falar para vocês que ele sabe tudo do livro do Apocalipse, corra, fuja. Né? É muita audácia, é muito orgulho. Então vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi
7 candeeiros de ouro. Vocês já viram candeeiro? Tem de todo tipo, né? Tem o fifozinho, de latinha, aquele bem simplesinho, né? Oi? Se conheceu mais esse, né? Tem alguns mais elaborados, né? Tem. Aquela lâmpada de Aladim era um candeeiro. Colocava azeite e acendia. Era um candeeiro. Quem já viu nos filmes a lâmpada de Aladim, né? Era um tipo de candeeiro. E aí? João viu 7 candeeiros, né, gente? Muito bem. 7 candeeiros de ouro. Versículo 19. Guarda aí. 7 candeeiros de ouro. Não é o versículo 19, não. Perdão. É o 16. Vamos lá, gente. Tinha na mão direita. Até aí, tá bom. Tinha na mão direita. Gente. Qual é a estrela que nós temos mais perto de nós? O Sol. Quando eu estudava, dizia que o Sol era uma estrela pequenininha, de 5ª grandeza. E a gente acha que ele é um absurdo de grande. Vamos usar o Sol, que é de 5ª grandeza, é uma das menores. E diz que ele estava com 7. Numa mão só. Na mão direita, 7. Tinha que ter uma mão muito grande. É o universo, né? Uma galáxia. A Via Láctea. Não, a Via Láctea só tem um, que é o Sol, hein? Só tem o Sol. E ali tem 7. Oi? Você entendeu? E o que é que você acha que é? Os candeeiros, no caso, eram as estrelas? Não. Então não entendi. Agora você vai entender. Esse é o problema. O próprio livro fala. Esse é o nosso problema. Versículo de número 20. Ele está trazendo uma representação. Olha só. Todos juntos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira, Sardes. Olha aí, gente, Laodiceia. Não é nada assombroso, tá vendo? Nada assombroso. O que Jesus está falando é o seguinte: eu estou na minha igreja, eu estou presente, amados irmãos. Ele está entre o candeeiro, ele está presente na nossa igreja. Ele está aqui, amados irmãos. É isso que ele quer dizer. E quando é que ele está aqui? Todos os dias. Ele prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias. E quem é o Senhor? Depois a gente vai estudar. Mas os anjos das 7 igrejas. Então vou dar aqui um spoiler. Os ministros, a liderança da igreja. Os que respondem pela igreja. E nas cartas, nós vamos ter uma mescla disso. Da liderança e da membresia. Vai estar uma mescla. Quando a gente estudar cada carta, nós vamos estudar uma por uma. A gente vai perceber, então, que quando Jesus, então, manda essas cartas, parece que uma hora ele está falando aos líderes, outra hora está falando aos membros, mas a gente coloca de uma forma geral. Está falando da igreja, da forma completa. Então, perceberam, gente? O próprio livro nos explica os símbolos. Aí a gente vai inventar um bocado de coisa.
né? Clarinha já estava inventando ali o dela. Não foi, já estava inventando o dela. A mesma coisa da besta, gente. Não precisa inventar nada. Lá, quando a gente for estudar as bestas, vai explicar tintim por tintim quem é a besta. O próprio Jesus vai explicar. Entenderam, gente? Então, quando a gente estudar Apocalipse, claro que nós vamos lidar com símbolos, metáforas, alegorias, né? Figuras de linguagens, comparações, né? Quer ver uma comparação? Olha, muito fácil, comparação aí, ó. Versículo 14. 1,14. 1,14. Olha lá, olha as comparações. A sua cabeça e cabelos eram brancos. Como? E não, continua. Como neve. Olha lá, duas comparações. Ele está querendo falar da alvura dos cabelos brancos, ele faz uma comparação. Gente, como se fosse uma lã, como se fosse neve. Era lã e neve, gente, o cabelo dele? Não, gente, era branco como? Olha lá, os olhos. Era chama de fogo? Não, gente, não era chama de fogo. Quando João olhou, parecia ser chama de fogo, a resplandecência, o fulgor, o brilho, a intensidade. Comparação, gente. Olha aí. Aí o pessoal fica inventando tanta coisa, né? Sem necessidade, se entender o estilo. Né? Muito bem. A estrutura. É o último assunto agora, tá? Já passamos aí 2 minutos. Mas vamos lá. Não, deu 8 horas agora. Olha lá, gente. Como é que é o livro do Apocalipse na sua estrutura? Ele é formado por 4 visões. Então, Jesus e os anjos que estão com Jesus para anunciar as coisas para João, conduzem João por 4 vezes a ele ter, então, diante dos seus olhos, os acontecimentos. E é fácil nós identificarmos, porque neste momento, então, é determinado para ele escrever o que ele está vendo. Então, exemplo, capítulo 1. Versículo de número 19. Vamos lá? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas coisas. Então, a primeira visão que ele tem é do Cristo glorificado. É a primeira visão dele. O Cristo glorificado. Olha como o livro se abre maravilhosamente. Mostra o Cristo exaltado, sua glória, seu resplendor, o Senhor de tudo, o Senhor da igreja, dos candeeiros. Ele é o Senhor desta igreja, né? Muito bem. Depois nós vamos ter, queridos irmãos,
no capítulo 4 até o capítulo 16. Mas põe o 4:1, por favor. Do capítulo 4 até o 16, olha só. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A terceira visão vai do capítulo 17 até o capítulo 21. A primeira é do 1:9 até o 3:22. A segunda é do 4:1 até o 16:21. A terceira é de 17:1 até 21:8. E a última é de 21:9 até o 22:5, que são os novos céus, nova terra, nova Jerusalém, né? Certo? Então, 17:1. Vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. E o último, 21:9 a 22:5. Olha lá. Então veio dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. Então vejam que cada assunto, né? Um assunto é a igreja, primeira visão, né? A segunda visão, então, ele vai falar dos sinais de tribulação, tanto para a igreja, como também para o mundo, que é pior, viu, queridos irmãos? A gente fala de grande tribulação para a igreja, a gente vai ver aí as taças das cóleras de Deus, da ira de Deus. Esse mundo aqui vai passar muito pior que a gente, pode ter certeza. E a última visão, queridos irmãos, novos céus a terceira visão é o julgamento da grande Babilônia, ou seja, de todo o sistema que se levanta contra Deus. Inclusive, bestas, anticristo, falsos profetas, todos esses poderes. Mas vocês viram? Vem, João, eu vou te mostrar o juízo. Olha só, gente. E isso que a gente chama, então, é a preparação. Olha que maravilha. Preste atenção como esse livro, que irmãos, é tão abençoador. Ele, antes de trazer o assunto em si, ele já nos prepara para o que vem depois, já pontuando que Cristo já é vencedor. Depois vai acontecer. É como se eu chegasse assim, eu vou assistir com você Rocky 4, mas se vai Stallone lá, o Rocky, vai ser vencedor, tá? Agora eu vou te contar como vai acontecer. Então eu já falei para ele que quem vai ganhar é o Rocky. Você já está seguro, é o Rocky. Agora eu vou te contar, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas quem é o vencedor? É o Rocky. Então, o Apocalipse, queridos irmãos, vai falar isso, Vamos lá. Ele vê, primeira visão, a primeira preparação. Primeira preparação, Cristo glorificado. Aí depois vem aquelas 7 cartas às 7 igrejas, que para nós representam todas as igrejas dos tempos. Cada uma com suas dificuldades, outras não têm. Não importa, queridos irmãos. Vai surgir falsos mestres no meio dessa igreja? Vai. Vai surgir dentro de nós os que vão apostatar? Vai. A igreja será cercada, será pressionada? Vai. Mas quem João já viu? Quem João já viu? Jesus glorificado. Com quem? Com a sua igreja e com a sua liderança em suas mãos.
Entenderam, gente? Antes de contar a calamidade, ele já falou, ó, eu vou te contar a calamidade, mas já pode ter certeza, Jesus é o Senhor. Então, cada uma daquelas ali mostra, queridos irmãos, que antes da besta vir, Jesus já é vencedor. Que antes da Babilônia, Jesus já é vencedor. Antes. Então, os de preparação, os capítulos de preparação, 1 do 9 ao 20, que é a visão, então, de Jesus glorificado. A segunda é no capítulo 4. Vejam aí só o título para vocês verem. Olha, antes de falar, né, dos 7 selos, antes de falar das 7 trombetas, vejam, queridos irmãos, antes disso, título que nós temos aí? A visão do trono de Deus. Olha, João vai ter a visão do trono de Deus, do próprio Deus e o Cordeiro que está sentado ao seu lado. E de todos os anciãos, de todos os anjos, de toda a milícia celestial, se dobrando e adorando a este Deus. É Jesus falando, ô João, você quer ver o que vai acontecer nos últimos tempos? Está aí, ó. Olha a visão maravilhosa. Aí ele fala assim, ó, antes disso vai acontecer umas coisinhas aí. Deus vai lançar maldições, vai lançar sua ira sobre os homens, mas não se preocupe, é o Deus Todo-Poderoso. Então, tem uma preparação. Do capítulo 7, olha só que maravilha, no capítulo 7. O capítulo 7 nos fala dos 144 mil que não receberão o selo da besta. Olha aí, já preparando. Vai haver besta? Vai, mas não se preocupe. Os do Senhor já estarão protegidos. Aí no versículo 9, qual é o título que nós temos? A visão dos glorificados. Gente, olha que maravilha, versículo número 16 e 17. Vamos ler? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então João está vendo isso. Senhor, quem é esta multidão? São os que vieram da grande tribulação, João, mas não se preocupe. Eles já estão sendo guardados pelo Cordeiro. Já estão aqui na presença, onde não há mais lágrimas, não há mais sofrimento para eles. Não se preocupe, João. Olha aí, consolo, gente. Consolo. Capítulo 15. Do versículo 2 ao 4. Olha só, gente. Antes de falar dos flagelos, a gente só olha para o ruim, né? Para o flagelo. Não, vamos ver antes. Olha o que tem antes, olha a preparação. Só o título. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Os remidos já estão glorificando a Deus aqui na visão. Então Jesus mostra, aqueles irmãos, que aqueles que forem fiéis a Ele não terão prejuízo nenhum. Desfrutarão da glória de Deus. Estarão bendizendo e louvando o seu nome para todo o sempre. E o último é o capítulo 19. Aí diz, né, queridos irmãos,
que todos os povos vão se levantar contra a igreja. E quase vão destruir a igreja. Mas olha só, antes disso, qual é a visão? Olha o título. O júbilo no céu. Opa, claro. Maravilhosamente Jesus já mostra. João, não se preocupe. Os remidos estarão desfrutando da glória de Deus, cheios de júbilo e de exaltação. Porque no livro do Apocalipse, que irmãos, vamos repetir, só há um vencedor. Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. Aleluia. No livro do Apocalipse, só tem um vencedor. E a bênção? Ele reparte essa vitória conosco. Ele reparte essa vitória conosco. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabe o que também é muito bonito? É a esperança, né, que Jesus traz para a igreja. Isso. Também. Que hoje eu estava lá na escola e tinha umas meninas novinhas lá cantando e elas conversando sobre o que acontecia com a gente depois da morte. Aí uma falou assim, não, a gente vai ficar vagando por um lugar. Não é aqui na terra não, vai ser em algum lugar. Uma alma penada. Aí a outra falou assim, não, outra pessoa vai entrar no nosso corpo, a gente vai renascer no corpo antigo. Uma bagunça assim. E passava assim na minha mente, meu Deus, essas pessoas são como cegos. Eles não têm esperança, não têm perspectiva. E elas com medo ali, não, mas tem um purgatório, né? Não, mas tem isso. E você vê isso na nossa cidade. Tem pessoas que não têm, não sabem para onde vai, pelo que estão vivendo. E nós temos o privilégio, né, de fazer parte de uma igreja. E nós sabemos que apesar de todas as tribulações, que no final nós estaremos com Cristo. Exatamente. Justamente isso, tudo que você falou aí, Clara. Muito bem, gente. Então, creio que ficou bem claro que quando Jesus mostra isso para João, é para animar João. João, ó, teremos momentos difíceis, mas eles serão de curta duração. Porque quando eu vier, jamais terão fome, jamais. Aí é tempo sem contagem. Jamais terão sede. Não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais maldição nenhuma. É eterno, gente. Então, a aflição, ela é temporal, mas a glória é eterna. Aleluia. Vamos orar? Mas antes de orar, vamos ficar em pé. Vamos cantar o cântico lá para os atrasadinhos que não cantaram, aprenderem também. Domingo a gente continua, nós já vamos entrar então na interpretação, versículo por versículo, tá, gente? Então, domingo que vem. Filho
mostra no ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem, então se verá. Ó Pai amado, não temos dúvidas, ó Pai, que João, ao receber, Deus, todas essas visões, todas essas profecias, foi revigorado, Senhor. Não temos dúvidas. Como também todos os teus servos, que naquele contexto de tão grande sofrimento e tribulações, também, Senhor, ao terem então acesso, Senhor, a tudo que este livro, Senhor, nos revela, certamente os teus filhos se sentiram muito mais fortalecidos para enfrentar as outras tribulações, ó Pai. E assim, ó Deus amado, também te rogo para que nós, Deus, esta igreja atual, a nossa igreja, ó Pai amado, também, ó Senhor, tenha o seu ânimo revivido, sua esperança, ó Pai amado, uma espera com paciência, ó Senhor, na certeza, ó Pai amado, de que tua palavra se cumprirá, de que haverá sim este maravilhoso dia em que o teu Filho rasgará os céus em glória e majestade para nos levar para esta nova Jerusalém, para a tua glória, ó Pai amado. Senhor Deus, que nós possamos desfrutar do estudo deste livro, Senhor, de uma forma que nossas vidas, Senhor, sejam muito edificadas, muito fortalecidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eliene, nós estamos recebendo a prima Noêmia. Noemi, seja bem-vinda. É da onde, Noemi? Vitória do Espírito Santo, olha isso. E o rapaz ali? Como é seu nome? Lucas, é daqui da cidade mesmo, Lucas? Seja bem-vindo, viu? E aqui é livre também, viu, Lucas? Quando quiser fazer perguntas, se tiver dúvidas, pode fazer perguntas, viu? Tem o mesmo direito, tá? Então, que Deus nos dê uma boa noite de descanso, tranquilo, e que Deus nos fortaleça sempre.